Daniel Portela, médico pediatra. Vamos seguir aqui nossa série de vídeos de experiências, onde eu trago experiências com meu filho e faço comentários em cima dessas histórias, principalmente no quesito que eu chamo de conexão dos pais, dos cuidadores, estarem atentos ao comportamento das crianças e refletindo sobre o que está acontecendo. O que essa criança quer dizer com esse comportamento? Num tempo de muita patologização, transformação de doença dos comportamentos na infância, onde pouco está sendo refletido sobre isso, esses aspectos que eu trago aqui nesse vídeo, sobre esse comportamento, o que a criança quer dizer com aquilo, como é que encontra essa família, qual é a rotina dessa criança, tudo isso é muito importante. A gente se perguntar sobre si mesmo, sobre os seus sentimentos, sobre as situações do casal, a relação da família, tudo. Tá? E eu vou trazer aqui uma história da ausência da mãe, após um período de férias. Durante 15 dias, a mãe do meu filho ficou de férias e esteve presente com ele dentro de casa o tempo todo. Foram 15 dias de contato intenso com a mãe. Ela, muito sensível, já sabia que após o término dessas férias, ou seja, a criança, ele tinha 4 anos, a criança, mesmo mais velha, após um período como esse, de muito contato com a criança, e de repente a mãe passa a ficar o dia inteiro fora, ou mesmo que volte na hora do almoço, que vai levar na escola, tem uma ausência muito grande, 8 horas de ausência ao longo do dia, a criança vai sentir. Então, essa é a primeira dica da história. Mudança na presença dos pais, dos cuidadores. Quando um desses cuidadores, e a mãe tem uma presença muito forte na vida da criança, quando essa presença se modifica. E, naturalmente, com a volta da mãe ao trabalho, o comportamento do meu filho, começou a mudar bastante. A primeira semana, 7, 10 dias após essa volta ao trabalho, com a ausência da mãe agora, ele ficou mais agressivo. E aí a gente teve relato na escola dele chorar, dele bater em outra criança, em alguns momentos ficar com raiva do nada e quebrar ou jogar as coisas no chão, e uma mudança de comportamento que não era um comportamento que não era o habitual, ele não é daquele jeito. Então, de repente, a criança muda o comportamento. Para a gente ficou muito clássico, porque a gente já estava acostumado com isso, de observar as coisas. Mas é importante a gente começar a refletir sobre isso. Peraí, o que está acontecendo? Por que ele está assim? Está estressado? Está irritado? E mesmo com conversa, a gente conversou com ele, a gente conversou antes de terminar as férias, que a mãe ia voltar a trabalhar, que ia ficar ausente, que ele ia voltar para a escola, passar o período na escola, que não veria a mãe durante esse período, e mesmo assim ainda teve uma reatividade. É outra coisa que a gente precisa compreender. Mesmo se você faça, e que é uma coisa que eu acho que deve fazer, que é conversar com a criança o tempo todo. Vai sair de férias, vamos ficar juntos, depois a mamãe volta a trabalhar, você agora vai voltar para a escola, vai ficar longe da mamãe volta para você no final do dia, a gente vai se encontrar, vai beijar, vai brincar. Tudo isso tem que ser conversado com a criança. Mamãe te ama muito, mamãe sempre vai te amar, mamãe sai, depois volta, tudo isso tem que ser conversado. E mesmo assim, e mesmo com muita conversa, que eu acho que é o que está faltando hoje, porque sem a conversa é impossível. A criança vai pegar um comportamento desse e vai persistir. Porque com conversa já é difícil. E a criança precisa de um tempo para maturar, amadurecer e processar aquilo. Porque ela não consegue entender por que a mãe, mesmo que você explique, facilita tudo, mas não é claro para ela os sentimentos que surgem nela. Como meu filho dizia,
minha mãe não vai voltar. Ele falava isso na escola. Mas minha mãe está demorando de chegar. Pô, a mãe estava o tempo todo com ele, o período. Né? É esse o sentimento. E é claro que aquele sentimento para ele é novo, ele não sabe processar aquilo. Vem uma angústia que se transforma em raiva, e é por isso que ele quebrava, é por isso que ele batia no colega, é por isso que ele amassava o lanche, a banana na mão. Né? Tudo isso são comportamentos. É claro que continua a conversa, o manejo disso é chegar, ouvir a professora e na primeira mudança de comportamento começar a perceber o que é que está acontecendo. Ah, gente, foi a volta, foi a ausência, né, da mãe, a volta ao trabalho que está fazendo isso. Para a gente ficou claro no início, pela experiência, tudo, mas às vezes nem para todos os pais são claros, assim, fica claro. E continuar conversando, ó, mamãe te ama muito. E aí você pode fazer pequenas estratégias. No caso desse exemplo de ausências, vai buscar a criança com um mimozinho. Pode ser um papel dobrado, ou com um aviãozinho, ou com um barquinho. Né? Não precisa comprar coisa, mas traz uma pequena lembrança, uma fitinha amarrada num pauzinho. Qualquer coisa. Mas mostra para a criança, ó, mamãe estava lembrando de você no trabalho. Toma aqui. A gente começou a fazer isso também. Mamãe estava lembrando, mamãe estava com saudade, trouxe isso aqui para você. Às vezes tinha também um brindezinho, um brinquedinho bem simples, daqueles de R$5. Né? Não precisa ficar enchendo a criança de brinquedo, gente. Mas mostrar para ela que ela está sendo lembrada. E aí, esses 10 dias ela foi se diluindo, essa raiva, e tudo foi passando. Né? O comportamento não foi ignorado, foi interpretado e as coisas foram se normalizando. E é isso que a gente precisa aprender com essa história, que a gente não pode ignorar o comportamento da criança, tem que refletir sobre o que está acontecendo, fazer estratégias, conversar com o seu filho, explicar as coisas que estão acontecendo, ajudá-lo a entender os sentimentos que estão dentro dele. Tá bom? Se esse conteúdo foi relevante, se inscreve no canal, curte, compartilha, deixa nos comentários suas experiências. Mais famílias podem receber essa informação.